Boa noite, eu sou a professora Soraima e hoje estaremos dando início à disciplina de Ética e Cidadania Organizacional na turma de Automação Industrial. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar conceituando ética e moral e falar da diferença entre as duas. A origem da palavra ética é grega. Ethos, na filosofia, significa modo de ser. E o caráter. E moralis já tem origem latina e significa costumes. Aqui já começamos a perceber a diferença entre as duas. A ética, ela trata da forma de ser, do eu, ela é interna. Reflete o caráter da pessoa. Já a moral, ela é mais externa. Se refere aos costumes de uma sociedade, aos costumes impostos por essa sociedade. Conceituando moral, ela é um conjunto de normas, de condutas que são consideradas padrão em uma determinada sociedade e em um determinado tempo. A moral, ela se preocupa em impor determinados comportamentos. Conceituando moral, ela é um conjunto de normas, de condutas que são consideradas padrão em uma determinada sociedade e em um determinado momento. A moral, ela se preocupa em impor determinados comportamentos. Ela é um conjunto de comportamentos em que a sociedade considera adequado, considera corretos. As normas de comportamentos ditadas pela moral, nem sempre ela tem uma base racional. Muitas das vezes ela é baseada pelo histórico, pela religião, pela cultura. Essas normas de comportamento baseadas em religião e cultura, elas podem variar de sociedade para sociedade e de uma época para outra. Por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Há anos atrás, a mulher era proibida de trabalhar fora. Quando foi garantido esse direito de trabalhar, ela tinha que pedir autorização ao marido, somente se ele autorizasse ela a trabalhar. E isso mudou. É um costume que é inexistente hoje. Quando se fala em um homem proibindo uma esposa de trabalhar fora, já gera uma amoral, já se vê que não é certo, não é correto. Por quê? Por que a mulher não pode trabalhar? Ela enquanto ser, enquanto pessoa. Então, esse exemplo é para mostrar que o costume muda. Agora, falando de ética, ética já é uma reflexão racional e científica sobre a moral, sobre os costumes da sociedade. Ela busca analisar os benefícios e malefícios de cada conduta no todo, no coletivo. Vejamos aqui que a ética já começa a se distinguir da moral. Por quê? A ética se preocupa com a dignidade humana. Ela se preocupa com o bem-estar de todos, perguntando o porquê de cada comportamento. Pergunta se isso faz bem para a sociedade como um todo ou não. Se isso faz bem para o indivíduo ou não. Enquanto que a moral, ela não diz isso. Ela dita, isso é certo, isso é errado, sem preocupação lógica. E eu retomo o exemplo anterior, quando a mulher era proibida de trabalhar. Humanamente falando, pensando na dignidade do ser, qual a razão e o porquê dela não estar no mercado de trabalho? A ética tem esse papel, buscar os porquês. Onde a moral diz, não faça isso, a ética pergunta, por que não fazer? Onde a moral diz, vai por ali, a ética diz, por que ir? Ética, ela tem esse caráter reflexivo de perguntar se é para o bem de todos, não deste ou daquele indivíduo, não desta ou daquela sociedade. Enquanto a moral ordena, tem um caráter normativo, a ética ela tem esse caráter reflexivo e procura investigar a fundo. Enquanto a moral tem esse caráter normativo, a ética pensa sobre essa ordem,
e procura verificar a consistência dessa ordem. Onde a moral tem regras, a ética tem princípios. Os princípios éticos são respeito, justiça e solidariedade. Sobre esse assunto a gente vai estudar em aulas seguintes. Tá claro até aqui? Parece um pouco teórico, mas a gente usa o tempo todo a ética e a moral em nosso dia a dia. Só que geralmente não fazemos a distinção entre ética e moral e precisamos conviver e nos relacionar. Quando não fazemos essa distinção, surgem os problemas de comportamento, os questionamentos. Por exemplo, um costume que foi mudado. Anteriormente, uma filha que engravidava sem união estável geraria algo negativo para a família. Era moralmente inaceitável. Era expulsa de casa. Nesse exemplo, pensando na definição de ética e moral, pelo bem-estar da moral, que o fato dela ter engravidado anteriormente, uma filha grávida, sem união estável, geraria algo negativo moralmente para a família. Era moralmente inaceitável. Essa filha era expulsa de casa numa situação como essa. Mas, pensando na definição de ética e moral, pelo bem-estar da moral, num exemplo como esse, pensando na definição de ética e moral, pelo bem-estar da moral, que gerou algo negativo para a família, ela era expulsa de casa. Mas, eticamente, o pai, tendo o dever de prestar assistência a esse filho, é correta essa atitude? Seria considerado correto expulsar de casa porque engravidou? Então, as nossas indagações morais, elas surgem diariamente. O que fazer? Por quê? Mas geralmente agimos sem refletir. Agimos segundo os costumes. Não temos a prática de fazer ética. Não fazemos a crítica e não buscamos compreender a nossa realidade moral. Nesta aula de hoje vimos que a ética e a moral não são a mesma coisa. As pessoas se relacionam dentro de condutas morais do que é bom e mal. E isso está no campo da moralidade. Uma vez estabelecidas essas regras, essas normas, são construídas regras de convivência, cuja reflexão crítica é feita pela ética, pois o que é bom para alguns nem sempre é bom para todos.